dia, irmãos. Estamos aqui nesse friozinho, mas graças a Deus, oportunidade de estarmos juntos novamente, aprendemos da palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Já vimos os atributos incomunicáveis até semana passada. Como falamos, não vamos falar de todos os atributos de Deus e tal, detalhadamente. Nós vamos colocar, exemplificando atributos incomunicáveis de Deus, como já fizemos, e vamos falar de atributos comunicáveis. Vão ficar alguns de fora, talvez os irmãos sintam falta de alguns, né? Mas isso é bom, que daí todos nós podemos nos aprofundar também depois, ok? Então esta é a série sobre atributos comunicáveis. No livro do Gruden, na teologia sistemática dele, ele dá uma definição bem simples para nós, quando ele fala que atributos comunicáveis são aqueles que Deus partilha conosco ou nos comunica, tá? Ou seja, são atributos que nos são comunicados, dos quais a gente compreende de certa forma, ok? Então nisso nós vamos ver hoje, e nós já vamos começar com um que nós falamos há alguns dias, que alguns teólogos colocam os incomunicáveis e outros incomunicáveis, que é a onisciência. Poxa vida, mas o ser humano ele é onisciente? Claro que não. O atributo em si está falando de conhecimento. O que nós vamos falar é que Deus tem todo o conhecimento, conhece todas as coisas. Nós vamos falar da característica, nós conhecemos, mas não na extensão de Deus, não o conhecimento definitivo, integral que Deus tem. Nós temos conhecimento, mas não a extensão e a profundidade do conhecimento de Deus. Novamente, uma citação do Gruden diz assim: Deus conhece plenamente a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. Deus conhece todas as coisas, Deus conhece plenamente a si mesmo e a tudo que existe neste mundo e fora dele, tudo que foi criado por Deus, Ele conhece perfeitamente. Nós não nos conhecemos plenamente, nem nós mesmos. Com o passar do tempo a gente vai percebendo algumas coisas em nós, como nós somos maus, como ao longo do tempo a gente vai percebendo características do nosso. Puxa vida, eu não imaginava que eu fosse desse jeito. Em certa circunstância isso revelou o meu coração. A própria palavra de Deus, quando vai trazer juízo para Israel, fala: olha, até as mulheres, aquelas mulheres tidas como as mais graciosas de Israel, elas vão tirar a comida da boca dos seus filhos, e muito mais que isso, vão comer os seus próprios filhos de fome. Elas vão mostrar realmente quem vocês são. Então vocês vão se conhecer, vocês vão ver quem realmente vocês são. Então Deus conhece plenamente a si mesmo e tudo que o rodeia. Vejam comigo o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11. Bem falando de sabedoria e tal. Aí o versículo 10 fala: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as mesmas profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ou seja, quem conhece a Deus é o próprio Deus, não há nenhuma outra pessoa. O Espírito de Deus conhece, prescruta, sonda, conhece de verdade. O próprio Deus conhece a si próprio. Nós não temos esta capacidade de conhecermos a Deus com
toda a profundidade, que nós possamos chegar aqui e falar: olha, eu conheço Deus, eu conheço a Deus da forma mais profunda que se possa imaginar. Não há outra forma de conhecer melhor a Deus. Não, nós não conseguimos conhecer a Deus perfeitamente. Nós temos conhecimento de Deus, mas este conhecimento é limitado. O próprio Deus conhece a si próprio, não nós. Por isso também que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 9: quem és tu, homem, para julgares a Deus? Quando ele fala: acaso Deus não há injustiça de Deus neste caso? Quem és tu para julgares a Deus? Você conhece a Deus de verdade? A Bíblia também fala: quem conheceu a mente do Senhor? Além de apenas Deus conhecer a si próprio de forma perfeita, Ele também conhece todos os detalhes da sua e da minha vida. O Salmo 139, versículo 23, diz assim: Salmo 139, versículo 23, diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. E o versículo 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor sonda o meu coração. Se nós vamos olhar ainda no Salmo 139, ele vai falar: ainda a palavra não saiu da minha boca e o Senhor já conhece. O Senhor conhece tudo. O Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. O Senhor sabe onde eu estou. Não importa se eu subo ao mais altos céus ou desça até o mais profundo abismo, o Senhor sabe. Ele conhece tudo, Ele conhece até os meus pensamentos, a profundeza dos meus pensamentos. Aquilo que está mais escondido, o Senhor conhece. Ele tem todo o conhecimento, o pleno conhecimento. Não é um conhecimento básico. Quando você vai a uma escola de inglês, de repente, para aprender inglês, você fala: você tem alguma fluência em inglês? Eu tenho um inglês básico. Yes, no, woman, man. Esse é o meu básico. Deus não tem conhecimento básico, Ele tem um conhecimento profundo, integral, é 100%. Conhece tudo. Deus conhece todas as ações do ser humano. Eu quero pegar o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 13, que diz assim: o capítulo 4, o versículo 12 fala que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, que ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Não é verdade? E fala que ela é apta para dividir alma e espírito, penetra juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Esta é a profundidade que a palavra de Deus entra. E no versículo 13 fala: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. É como se tudo estivesse à vista de Deus, tudo estivesse às limpas. Não há escuridão que você possa fazer algo escondido, como o bandido que procura roubar alguma coisa na escuridão, numa rua mais tranquila, num lugar mais escondido. Ele fica no meio do mato. Deus fala: tudo para mim está a plena luz, como se estivesse holofotes em cima de tudo. Por mais que você se esconda, por mais que você tente esconder os seus pensamentos, existem holofotes, como você num estádio de futebol, onde toda aquela luz vem em cima de você, aquelas câmeras dando close em você, em cada movimento que você dá, percebendo cada detalhe do que você faz, percebendo cada detalhe do movimento dos seus pés, dos seus braços, do movimento da sua boca. É isso diante de Deus. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, que fala dessa super câmera lenta, Deus percebe cada detalhezinho do movimento
das suas atitudes, dos seus pensamentos. Deus tem pleno conhecimento de todas as coisas. Deus conhece todas as ações. Deus sabe tudo o que poderia ter acontecido também. Nós gostamos de lidar com suposições, na verdade. Mas se tivesse acontecido dessa outra forma, como é que seria? E se o homem não tivesse pecado? Deus conhece todas as suposições. O próprio Cristo, quando fala ali em Mateus capítulo 11, versículo 21, nós sempre temos o se, e se? E se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse ido por aquela outra rua? Não teria sido melhor? E se eu não tivesse feito aquela alternativa na prova, eu teria tirado uma nota melhor? Mas e se eu tivesse estudado um pouco mais? E se eu tivesse feito aquele concurso ao invés daquele outro? Deus sabe todos os detalhes, todas as alternativas, tudo o que poderia acontecer. Nós não sabemos. Olha o que o próprio Cristo fala, julgando as nações rebeldes daquela época. Ele fala assim, Mateus 11, 21: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Então ele vem falando aqui, ele fala inclusive no versículo 23 também, ele fala: Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. O Senhor conhece todos os detalhes do que poderia ter acontecido. Ele fala: olha quantas manifestações vocês viram de que eu sou o Salvador, o Messias. Se em Sodoma, se em Tiro, se em Sidom tivesse acontecido isso na antiguidade, eles teriam crido. E vocês, com todos os sinais que vocês tiveram, vocês não creram. Então esse e se nós conhecemos. Nós pensamos: e se Jesus tivesse feito os milagres naquela época, tivesse dado os sinais, pregado na época de Sodoma, eles teriam crido, eles teriam permanecido, eles teriam conhecido a verdade. Mas por que não aconteceu? Porque Deus é soberano e Ele sabe o que faz, e Ele é glorificado dessa forma. O Senhor mostra o seu justo juízo aqui. Ele sabe tudo o que poderia ter acontecido. Ele conhece as possibilidades. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente, o futuro. Conhece tudo. Não está preso ao tempo, como nós já falamos sobre a onipresença de Deus. Ele não está preso ao tempo. Deus está aqui só agora, neste domingo, 10 e tanto da manhã, neste local. Sim, Ele está aqui, mas Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao espaço. Salmo 105, versículo 8, diz assim: Lembra-te perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. O Senhor lembra de tudo isso. Não é como a gente estuda para uma prova, muitas vezes quando é aquela decoreba, vai para a sala e você vai decorando aquilo. Alguém vai falar: você não fale comigo, senão eu vou esquecer. Não fale. Depois que eu fizer a prova, você fala comigo. Mas se você falar agora, eu esqueço tudo. Aí se alguém fala: professora, me dá mais 2 minutos só, deixa eu abrir o caderno aqui. Agora pode começar a prova. Aí você faz rapidinho aquela questão: deixa eu fazer rápido, senão eu vou esquecer de novo. Deus não esquece. Deixa eu anotar aqui na geladeira que vai faltar tal produto aqui em casa, porque senão depois eu chego, não tem. Esquece. A gente volta e meio esquece. Não tem aquelas cenas engraçadas de filmes onde a mulher fala: estourou a bolsa.
cara sai correndo, coloca tudo no carro e vai embora, e a mulher fica lá olhando na porta. Aí vai e volta. Esqueci a mulher. Deus não esquece. Deus lembra das coisas do passado. Deus lembra da aliança que Ele fez com o seu povo desde Abraão. Deus lembra da promessa de uma nação, de um povo, de uma bênção. Ele prometeu abençoar um povo, cuidar de um povo, sustentar um povo. O Senhor se lembra. O Senhor não se esquece. Como nós já falamos de Hebreus 4,13, fala que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Deus conhece o nosso presente. O texto ele nos fala como se tudo estivesse desnudado diante de Deus, descoberto. Não há quem se esconda, não há pensamento que esteja longe dos olhos de Deus. É aquela câmera em close em você mesmo, te olhando, todo detalhe, tudo aquilo que você pensa, fala, faz, tudo está diante dos olhos do Senhor. O Senhor também conhece plenamente o futuro. Isaías 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, versículos 9 e 10. Deus falando da queda da Babilônia aqui. E aí ele fala então do versículo 9 em diante. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele fala, eu desde o princípio anuncio o que vai acontecer. Deus não é aquele que fala depois de acontecer, Ele fala, vai acontecer, será assim, assim, assim. As profecias mostram claramente o que Deus vai fazer, e tudo aquilo que se cumpriu até agora, e o que irá se cumprir. Mostra o anúncio dos profetas no Antigo Testamento acerca do Messias, e tudo isso se cumpriu nos mínimos detalhes. A Bíblia também nos fala do retorno de Cristo, do julgamento final, nos fala de céu e inferno, de condenação, de salvação, do reino de Cristo, de novos céus e nova terra, e tudo isso vai acontecer. A Bíblia fala que Ele fará toda a sua vontade. Fala, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então Ele conhece o futuro. Claro que nós vamos falar aqui em outro momento, nós vamos falar que Deus não apenas conhece, mas Ele determina todas as coisas. Ele não é apenas um vidente, né? Nós vamos ver isso para frente. Então Deus conhece tudo. Como nós estamos falando de onisciência, então Ele conhece passado, presente e futuro. Nós, por outro lado, nós temos conhecimento, nós temos ciência, mas nós não temos onisciência. O nosso conhecimento ele é limitado. É um conhecimento que não é integral de todas as coisas. Uma criança, ela pode entender um pouco de matemática. Você chega para uma criança, você fala, quanto é 1 mais 1? Fala, 2. Quanto é 2 mais 2? 4. Uma criança pequena. Aí você pergunta, quanto é 9 ao quadrado? Ela não vai saber. Ou qual é a raiz quadrada de 81? Não sabe. Ela não tem conhecimento pleno de matemática. Ela não sabe trigonometria, geometria espacial, equação de segundo grau. Ela não sabe objeto direto e indireto. Ela não sabe fórmula de Bhaskara, porque ela não tem toda a ciência. E mesmo depois de ela aprender muita coisa, ela vai falar, puxa,
não consigo entender essa parte da biologia, da química, da física. Não consegue, não tem o conhecimento pleno. Nós temos um conhecimento limitado. Olha só que o que Jó fala acerca do conhecimento dele sobre o Senhor. Jó 42, versículo 5, depois de toda aquela provação que ele havia passado, como ele começa a conhecer mais profundamente a Deus, o capítulo 42 de Jó, versículo 5 diz assim: eu te conhecia, Jó falando a Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas nós temos que entender que quando começa o livro de Jó, Deus fala que Jó era um homem temente a Deus, mas aqui ele conhece ainda com mais profundidade Deus. E aí ele vai falar: então por isso eu me abomino, eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza, porque ele percebe quão limitado é o seu conhecimento de Deus. Com o mesmo Deus tendo falado que ele era um homem temente a ele conhecia pouco a Deus, e ele precisou passar por todas aquelas provações para conhecer melhor a Deus. Estou mais próximo de Deus agora, eu conheço mais ao Senhor. Eu não quero dizer que eu conheço tudo de Deus, mas agora eu conheço mais. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me abomino, mais eu me coloco no pó, porque eu entendo quem eu sou, porque eu conheço um pouco mais de mim. É como se ele falasse aqui também: olha, eu me conhecia menos também, eu me conheço mais agora, porque eu olhando para Deus eu me abomino, eu vejo como eu sou, eu me arrependo, eu me abomino. Ele fala que me arrependo no pó e na cinza. Lucas capítulo 8, versículo 10. Aqui os próprios discípulos, Jesus conta-lhes uma parábola e eles não compreendem esta parábola. Isso já mostra a limitação do conhecimento que eles tinham disso, e o Senhor então vai explicar a parábola para eles. Mas antes de explicar, o Senhor fala a eles: respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então há uma limitação no conhecimento, mesmo dos discípulos. Eles falam: mas que parábola é essa? O que isso quer dizer? Nós não compreendemos. Então Jesus fala: agora então vou explicar um pouco melhor para vocês, já que vocês ainda não entenderam, eu vou explicar ainda melhor para vocês. Porque o conhecimento ele é limitado. Porque Jesus explica e fala, e para os outros eu vou explicar por meio de parábolas, para que eles não entendam, e para que eles não creiam, e para que eles não se arrependam. Por que Deus faz isso? Porque Ele é glorioso, justo e bom, e Ele é misericordioso. Agora, aos olhos humanos, não, mas isso não é justo, porque Ele vai falar por parábolas, e Ele fala ali que Ele vai falar por parábolas para que eles não creiam e não se arrependam. Conheça a Deus. Não diga que Deus é injusto. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Não julgue com os seus parâmetros de justiça, a justiça humana, a sua própria justiça. Conheça a Deus. Busque a Deus. Atos capítulo 1, versículo 7. Nós vamos começar a exposição de Atos hoje à noite. Espero que todos possam estar aqui. Atos capítulo 1, versículo 7. Os discípulos veem ali Jesus subindo aos céus, naquele momento onde Jesus vai subir aos céus, e eles perguntam ali no versículo 6:
o seguinte, do versículo 6 ao versículo 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles perguntam: o Senhor morreu, ressuscitou, é agora que vai acontecer a restauração de Israel? É agora que haverá o reino aqui? Ele fala: não vos compete saber isso. Vocês não precisam saber isso agora. Isso é exclusivo do Pai. Vocês não sabem quando vai acontecer, de que forma vai acontecer. Havia aqui então uma limitação do conhecimento do quando e de que forma. Então eles não sabiam todas as coisas, e o próprio Cristo fala: isso compete a Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o tempo do reino. Deus sabe o tempo da restauração do seu povo. Deus sabe quando isso vai acontecer, e não compete a vocês saber. Então o nosso conhecimento ele é limitado, limitadíssimo muitas vezes, e muitas vezes por culpa nossa. Ele é limitado porque nós somos pecadores, e muitas vezes ele é limitado porque nós somos preguiçosos. Não é verdade? Nós usamos a nossa limitação como desculpa. Já que eu sou limitado mesmo, então eu não vou estudar muito, eu não vou me empenhar muito no meu trabalho, eu não vou me empenhar muito nas minhas tarefas da escola, nos meus trabalhos, porque não preciso tirar 10 para passar, a média é 6, 7. Então, não preciso me empenhar muito, eu vou fazer o que der para o gasto. Então, além da própria limitação que todos nós temos, nós ainda nos limitamos ainda mais com a preguiça, no ócio. Acho que eu vou assistir um filme, já estou tranquilo aqui, não preciso estudar mais nada, não vou estudar a Bíblia na lição que eu vou dar no EBD ou no culto lá, vou passar um videozinho no final, um videozinho emocionante para o pessoal chorar, vou colocar uma musiquinha no teclado lá, vou ficar falando e colocar alguém para ficar tocando no teclado lá para o pessoal ficar emocionado. Vou contar uma historinha triste, uma historinha emocionante de alguém que estava passando por uma provação e de repente você toca uma música gospel no estilo daquelas que a pessoa fica magro, isso dá aquela espiritualizada, porque irmãos, não tive muito tempo de preparar a pregação hoje porque eu estive envolvido com as ovelhas, eu amo as almas e eu sou zeloso por isso, então como eu não tive tempo de preparar, nós vamos fazer algo diferente aqui. Isso é, além da limitação que nós temos, nós nos autolimitarmos aqui por preguiça, por próprio desrespeito à palavra de Deus, por falta de temor à palavra de Deus e ao próprio Deus. Então, como nós falamos, não há mistério para Deus. Não há nada que você consiga esconder de Deus. E aqui vamos ver então 2 aspectos sobre isso. Deus tem, portanto, conhecimento perfeito e total de todas as coisas. Perfeito, total. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Você pode ter um conhecimento muito bom de algo, mas você não tem um conhecimento perfeito daquilo. A ciência, todos os dias, ela está em mudança e mostrando novas descobertas, novas técnicas, novos conhecimentos. Você fala: puxa vida, olha que interessante isso, olha que interessante esta tecnologia eletrônica, olha que interessante esse tipo de implante que é feito no corpo de uma pessoa hoje em dia, implante de coração, implante disso, implante daquilo outro. Olha que interessante o tipo de tecnologia usada nos automóveis, a tecnologia espacial, a tecnologia para aviões. Olha que interessante o tipo de material que está se usando para construir casas. Volta e meia isso muda, se conhece coisas diferentes, se conhecem combustíveis diferentes, né? Mas Deus tem conhecimento perfeito de tudo. Para Deus não é novidade. Fala: olha, como minha criatura é esperta e descobriu isso.
como minha criatura percebeu que pode se usar isso na sua casa, como eles perceberam que dá para fazer essa plantinha diferente aqui, fazer esse casamento aqui, desta forma, com essa plantinha. Deus conhece todas as coisas. O Salmo 147, versículo 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O entendimento de Deus não se pode medir. Não é como você fala, olha, Deus é como aquela pessoa que é muito inteligente, como aquele cara genial, né? É como aquele cara que é o gênio lá do xadrez, aquele russo famoso. Ele é como aquele gênio da física. Ele é como aquele prêmio Nobel. Deus não se pode medir o conhecimento de Deus. Não se pode medir o tamanho de Deus. Não se pode medir o conhecimento de Deus. Não dá para falar, se nós juntarmos todas as pessoas mais inteligentes do mundo de todos os tempos, vai dar o conhecimento de Deus. Não vai. Não tem como medir. Não adianta juntar as mentes mais geniais e falar, assim nós conseguimos medir todo o conhecimento de Deus, porque nós vamos pegar a genialidade de uma pessoa na área matemática, pegar a genialidade de uma pessoa na área de exatas, de humanas, de todas as áreas que você imaginar, e aí sim nós vamos ver, juntando todas essas, será o conhecimento de Deus. Não será. O conhecimento de Deus não pode ser medido. Mateus, capítulo 10, versículo 30. Deus tem conhecimento perfeito e total. Mateus 10, versículo 30 diz assim: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Eu sei que surgiu a piadinha na cabeça de alguns aí, que alguns é fácil de contar. Não fui eu que pensei isso, obviamente, né? Mas Deus conhece. O que Ele está querendo falar aqui é o detalhe. Cada detalhezinho, cada fiozinho de cabelo. A Bíblia também fala que não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Pense, ele conhece cada detalhezinho, o menorzinho deles. Cada fiozinho. E nenhum dele cai. Nenhum dos seus cabelos vai cair sem a permissão de Deus. Então, perceba a profundidade do conhecimento de Deus. A perfeição do conhecimento de Deus, de como Ele conhece a você e a mim. E de como nós não precisamos então temer. E nós não precisamos, como cantamos a música agora há pouco, de pensarmos menos em nós e mais no Senhor. Nós temos essa tendência de ficarmos pensando só em nós. Vamos pensar mais no Senhor, porque Ele conhece cada detalhe da minha vida. Ele sabe do que eu preciso e do que eu não preciso. Ele sabe todo o detalhe da minha e da sua vida. Texto lá, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 18 e 20, ao 20. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 18 ao 20.
Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos nosso coração. Por se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece. Deus é maior do que o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Ele está conosco. Cada detalhezinho, cada intenção do seu coração, mesmo quando você está sendo acusado por Ele, você conhece todas as coisas. Tudo está diante de Deus. Nada está escondido. O Senhor sabe tudo que está passando na sua vida. O Senhor conhece a sua motivação. O Senhor conhece os seus pensamentos. O Senhor sabe se você está aqui pensando em glorificar a Ele, ou se você está pensando na Copa do Mundo, por exemplo, tal. Hoje, agora tudo que se fala é Copa do Mundo, tal. Eu até falei para minha esposa esses dias que essa é talvez a primeira Copa que eu nem... Você olha e fala, acho que vai começar hoje a Copa. Eu nem sabia direito que horas ia começar e tal. É legal, eu gosto de futebol. Mas aquela coisa assim. Então aquela coisa assim de você... Nós estamos aqui para adorar a Deus, eu estou pensando, hoje vai ter jogo do Brasil, cara. Tem que chegar em casa, tem que fazer pipoca, tem que isso, tem que aquilo outro. Vamos preparar o ambiente lá, pegar umas cornetas, eu não sei o que. E aí o pastor tem que terminar rápido isso aí, porque hoje vai rolar uma festa. O Senhor conhece. O Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe da nossa motivação. Você não está pecando assistindo o jogo do Brasil, tá? Você não peca assistindo o jogo do Brasil. Mas você peca quando está aqui para adorar ao Senhor, mas fica pensando, chegar em casa, vai abrir a jaqueta, já estou com a camiseta do Brasil por baixo, lá, já deixa todo o ambiente lá e tal, você já está programando tudo lá, você já tá, foi mesmo que o pastor falou lá mesmo? Ele falou, usou uns textos lá, falou alguma coisa. É a motivação. Deus olha para o seu coração, não só para a sua presença aqui. Deus olha para a sua motivação. Deus também tem o conhecimento original. Então se Deus fosse escrever um trabalho, hipoteticamente, tá, gente? Não teria nenhuma fonte. O trabalho dele não teria nenhuma fonte, nenhuma notinha de rodapé ali, olha, isso aqui eu peguei de tal pessoa, pesquisei em tal lugar. Como a gente faz os trabalhos. E normalmente eu aqui aconselho você, se você faz trabalho, coloque a fonte. Se você usa uma frase, fala, essa frase é boa, você coloca lá de quem você pegou. Não, nossa, olha só o que a pessoa falou, olha o que o pastor falou, essa frase é dele. Ainda faz lá um post no Facebook, coloca o nome do pastor lá, né? Que a frase às vezes não é dele, né? Não. O conhecimento de Deus é um conhecimento original. O conhecimento dele não deriva de ninguém. Quando você vai para um trabalho, você começa numa empresa, muitas vezes, se é uma empresa maior, existe um tipo de treinamento lá. E para quem vai trabalhar numa franquia, por exemplo, existe um tipo de treinamento. Olha, você vai usar esse tipo de roupa, você vai entrar nesse horário, você vai bater o dedo aqui no ponto eletrônico, e você vai limpar a mesa desse jeito, tem todo um jeito de limpar a mesa, ou você vai vender, conversar com as pessoas desse jeito. Você recebeu um treinamento. Quando eu fui trabalhar no IBGE, tinha todo um treinamento. Olha, você tem que abordar a pessoa dessa forma, você tem que perguntar desse jeito, você tem que fazer isso, você tem que falar isso, você não pode falar aquilo outro. Ou seja, alguém te deu um treinamento, e de outra forma, aquela pessoa também foi treinada por alguém. Para você que está na escola, você recebe o conhecimento do seu professor, que leu algum livro para passar aquele conhecimento para você, e que antes disso aquele professor também teve aula com outro professor, e o professor dele teve aula com outro professor, e assim por diante. Então ninguém teve o conhecimento original, saiu da minha cabeça. Teve alguma origem no seu conhecimento. O conhecimento de Deus não. O conhecimento de Deus não deriva de ninguém. Ele não depende de ninguém para conhecer. Você não pode chegar, eu vou ensinar a Deus.
Deus não conhece isso ou aquilo outro. Vamos pegar só um pedacinho do livro de Jó, no capítulo 38, quando Deus está falando com Jó. Quando Jó é confrontado pelo próprio Senhor. Nós poderíamos ler o capítulo 38 inteiro, e o 39 também continua falando sobre isso, mas vamos ler só um pedaço, só para nós termos esta compreensão do conhecimento original de Deus. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às horas da terra, e desta fosse os perversos sacudidos? Quem é você? Onde estava você quando o mundo foi criado? Quando os limites foram criados? Quem é você? Deus está falando: eu criei todas as coisas, eu fiz tudo. E ele vai falar aqui dos animais, tudo mais. Se você for ler capítulo 38 em diante aqui, ele vai falar sobre tudo isso. Onde você estava quando eu fiz isso? Aonde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Aonde você estava quando eu criei tudo? Quando eu coloquei ordem em todas as coisas? Quando eu fiz do jeito que deveria ser feito? Eu fiz. Ninguém me instruiu para fazer: olha, Deus, tem que fazer desse jeito. Olha, aquele animalzinho tem que ter 4 patas, senão não vai conseguir andar. Tem que ter a cabecinha um pouquinho maior, o pescoço mais longo. Aquele tem que ser patas grossas, tem que ter uma tromba. Vamos chamar de tromba esse nome, Deus. Deus não precisou disso. Deus não precisou ser instruído por ninguém. Ele fez. Ele tem o conhecimento original de todas as coisas. Isaías capítulo 40, versículos 13 e 14. Isaías 40, versículos 13 e 14. Tem o mesmo princípio do que nós vimos em Jó. Eu vou ler até desde o versículo 12, para nós termos essa compreensão. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Quem? Ninguém. Quem estava com Deus na criação? Quem aconselhou o Senhor? Quem foi conselheiro de Deus? Ele é autossuficiente. Todo o conhecimento vem dele e provém dele. Toda a verdade é a verdade de Deus. Não há verdade fora de Deus, porque Ele é a própria verdade.
Deus não depende de ninguém, não depende de você e de mim. Um teólogo chamado Arthur Pink, diz assim: minha vida inteira esteve exposta ante seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências, todavia fixou em mim o seu coração. Essa belíssima frase mostra a minha e a sua miserabilidade. É Deus falando: olha, eu conheço você, eu sei tudo o que você fez, eu sei todos os pecados que você vai cometer, que você vai se arrepender, e vai fazer de novo, e vai se arrepender, e vai fazer de novo, e vai se arrepender, e de novo, de novo, e de novo. Mas eu vou colocar em você o meu coração, e você vai me amar, e você vai me buscar. Isso é graça, gente. Imagine você conhecer alguém profundamente assim. Seria bem difícil até de a gente casar. Olha, essa pessoa bonita que você está casando, ela vai fazer isso, isso e aquilo outro, e vai fazer de novo, e ela vai pedir perdão, mas vai fazer de novo, e ela vai agir desse jeito, e ela vai te magoar, e vai te magoar de novo, e vai pedir perdão, e vai te magoar de novo. Ai, melhor não. Perceba o tamanho do amor de Deus, o quanto o conhecimento de Deus mostra o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, porque Ele percebe tudo aquilo que nós somos, toda a podridão que nós éramos, quão miseráveis nós éramos, quão fúteis, quão pequenos, como nós odiávamos a Ele. O Senhor conhecia o ódio nosso. Você sabia quanto nós o odiávamos, quanto nós tínhamos nojo de Deus? É verdade. Por mais religioso que você tenha sido, você tinha nojo, você tinha raiva de Deus. O Senhor conhecia o profundo do seu coração. Você poderia crer num Deus e amar um Deus do seu próprio coração, mas não o próprio Deus. Ele sabia o quão odiado Ele era por você, mas Ele te amou. E Ele sabia que mesmo depois de você crer nele, Ele vai continuar caindo, Ele vai continuar pecando, ela vai continuar pecando, ela vai continuar me entristecendo, mas vai se arrepender e vai me amar. Vai se arrepender porque vai me amar, porque eu vou trocar este coração, porque apesar de continuar pecando, ela vai ter este senso de amor por mim, porque eu vou dar um coração diferente para ele e para ela. A onisciência seria danosa para mim e para você, somos pecadores, mas ela é maravilhosa, mostrando o amor de Deus, um Deus santo e perfeito, que conhece todas as coisas e apesar de nos conhecer de forma tão profunda, Ele nos ama. Ele é misericordioso para conosco. Ele fixou em mim e em você o seu coração. Ele abriu os nossos olhos e mostrou Cristo a nós. Ele abriu os nossos olhos e nos colocou um novo coração e nos mostrou a necessidade que nós tínhamos de estar aos pés do trono da graça de Deus, de estarmos nos ajoelhando diante de Cristo, de nos humilharmos na sua presença. Tudo isso enfatiza esta onisciência de Deus, enfatiza a sua maravilhosa graça. Nós vamos dar continuidade semana que vem, falando da sabedoria de Deus. Hoje vamos encerrar com uma oração, depois vamos partir para as perguntas. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, que o Senhor conhece todas as coisas, a nossa motivação, nosso coração, os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, ó Pai, por mais escondidas que sejam feitas, o Senhor conhece cada uma delas. Isso gera em nós temor, porque sabemos que nada está encoberto diante do Senhor. Mas isso também nos dá tranquilidade, por sabermos que o Senhor está conosco em todo momento, nas aflições, nas dores, nas angústias. O Senhor está conosco.
Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos amou, o Senhor cuidou de nós, ó Pai. Somos muito gratos por isso, pela Tua maravilhosa graça revelada através de Cristo Jesus. Que as nossas limitações, ó Pai, sejam limitações por conta da nossa finitude, Pai, e não da nossa preguiça, da nossa negligência. Possamos nos empenhar ao máximo para conhecermos melhor ao Senhor, para testemunharmos a Tua palavra, para sermos fiéis ao Teu reino, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus.